falar da vitória importantíssima do Alvinegro Arapiraquense. Foram 3 pontos e que 3 pontos, é importantíssimo. Quebrou o tabu, né, Eduardo Cardeal, lá em Sergipe. A última vitória do Asa contra o Sergipe havia acontecido em fevereiro de 1980, salvo engano, dia 25 de fevereiro de 1980. 24, né? De fevereiro de 1980. Isso fica muito pro torcedor, né, Tony? Porque dentro de campo isso não entra. Os jogadores não querem nem saber disso. Mas é mais um retrospecto, mais pra torcida. Dentro de campo, os caras querem mesmo fazer um futebol convincente, ser impecável e sair com os 3 pontos na tábua de classificação. O Asa começou a partida diante do Sergipe muito avassalador, em cima, no pé pressionando a equipe do Sergipe, praticamente não deu fôlego nos primeiros 10, 15 minutos a equipe sergipana, o Asa pressionando o tempo todo. Quando surgiu a jogada com o Kellyton pelo lado direito, e aí o zagueiro, acho que foi o Yuri, vai cortar o lance, termina o árbitro interpretando como pênalti, assinalou o pênalti. O Didira, com a frieza extraordinária, bate bem, bola no canto, goleiro no outro, o Asa faz 1-0. E aí depois o Asa ainda pressionou o Sergipe, teve uma queda de produção. Depois achei o lado esquerdo do Asa um pouco deficiente em relação àquela consistência que nós víamos durante o campeonato estadual. Eu vi um lado meio que fragilizado, com o Gabriel, o Wesley e o próprio Ítalo Rogério não se entendendo ali defensivamente, ao ponto de entre eles uma discussão entre aspas, né, para tentar ajustar, consertar, enfim. E o Sergipe criou situações, chegava com muita facilidade pelo lado direito de ataque, esquerdo defensivo do Asa, penetrava, até citei isso na transmissão, penetrava muito na grande área, com as bolas, com a facilidade que tinha nessa passagem ali da intermediária para a grande área. E terminou que o Asa sofreu 2 gols, sofreu virada, depois o Asa encontrou empate, já era para ter empatado antes com o João Cabral, numa defesa espetacular do Igor Leonardo, e depois o João Cabral faz o gol, faz 2-2, e o Antes Feijão, com mais frieza do que o Didira ainda, inclusive, uma bola praticamente quase que sem ângulo, ele escolhe dar uma cavadinha na bola e termina a bola entrando, bate quase que na trave ainda e entra. Enfim, o Asa vira o jogo 3-2 e no geral é o único clube do grupo A4 que consegue vitória, né? Os demais, todos os jogos foram empates. O Asa hoje é o líder do grupo A4. É muito cedo ainda para qualquer coisa, é só uma primeira rodada. Muitas coisas ainda tendem a acontecer, faltam muitos jogos. E o Asa, como o Moraes disse há pouco, salvou a Alagoas também, né? Porque não só venceu no grupo dele, mas foi o único representante do estado que conseguiu sair de campo com 3 pontos e jogando fora de casa, inclusive. Depois, eu mencionei na entrevista o Bruno Menezes, porque o cara saiu do banco, não foi excepcional, mas jogou muita bola, não é? Jogou muito, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Ele foi o Bruno Menezes, assim, que eu ainda não tinha visto com a camisa do Asa jogando da forma que jogou contra o Sergipe. Acho que ele foi muito eficiente e, para mim, um dos melhores em campo, o Bruno Menezes, com a entrada dele. Muito bem. É claro, o torcedor espera isso, né? Ver um Asa guerreiro, um Asa que não baixou, mesmo num quadro adverso, quando o Sergipe vira a partida por 2-1, talvez dentro do jogo em si, na somatória dos 90 minutos mais os acréscimos, foi o pior momento do Asa. Foi o momento em que o Asa, depois de ter feito o gol, não conseguia, por exemplo, repetir o ritmo inicial e tentava até mesmo repetir, talvez o erro tenha sido esse, tentar agredir a equipe do Sergipe a todo custo, porque o volume que o Asa apresentou no início da partida foi um volume muito alto, né? O Asa trocava passes com velocidade, fazia muito bem as variações e isso funcionava bastante. Eu poderia até dizer que o Marcelo Martelotti ele acabou sendo pego de surpresa pela maneira como o Asa jogou, porque muita gente esperava que o Asa ia tentar entender a estratégia do time mandante do Sergipe naquela oportunidade pelo fato de estar fora de casa, e foi o Asa que colocou um ritmo muito forte, pelo menos até o gol sair. Depois do gol sair, o Asa ainda teve mais uma chance, como foi muito bem observada pelo técnico Rodrigo Fonseca. Mas a partir daí, com o Marcelo Martelotti já observando a maneira de jogar do Asa e tentou equilibrar as ações, colocando qualidade no setor de meio campo, aí veio uma situação que para mim é muito normal no Asa.
a falta, por exemplo, de um entrosamento, de um encaixe no setor defensivo. E aí, quando se fala setor defensivo, eu não quero apenas citar Ítalo Rogério na história não, viu, gente? Porque foi a peça nova da equipe do Asa. Mas eu digo que o coletivo, ele também passa por um processo de adaptação com a chegada de uma peça nova, de um jogador com a característica, a qualidade que tem o Ítalo Rogério. E naquela oportunidade, defensivamente, o Asa oscilou e oscilou muito. Um gol de falta feito pelo camisa número 7, Eric, e logo depois de um passe que veio de trás do William Gaúcho, um passe longo, que acabou servindo o Erivelton, bom jogador, camisa número 10 da equipe do Sergipe, mas não conseguiu também manter um ritmo físico para a segunda etapa, e isso agregado às modificações forçadas que o técnico Rodrigo Fonseca precisou fazer, que encontrou ali naquela oportunidade o ex-jogador do Asa, o Gilvan, que fez o segundo gol. E aí, no segundo tempo, quando o Asa volta com essa mudança, que para mim foi uma mudança também pontual, a saída do Colina, que estava bem no jogo, bem encaixado ali com o Aleph e com o próprio Wesley, mas a modificação, para mim, é onde teve o dedo do técnico Rodrigo Fonseca, porque o Grafite entrou no segundo tempo, entrou bem, aberto pelo lado esquerdo, mas eu não estava tendo liberdade com o Gabriel para poder guerrear por ali na parte ofensiva no primeiro tempo, e quando o Grafite entra, e o Asa volta a atuar com o Wesley e com, apesar de pouquíssimo tempo, volta com uma formação que o Asa também utilizou até no próprio Campeonato Alagoano. E aí foi quando nós começamos a ver aquele acréscimo de qualidade no banco de reservas. O Wesley se machuca, entra o Bruno Menezes, que vai muito bem no jogo, não só defensivamente, mas ajuda ofensivamente com a roubada de bola praticamente na meia-lua. E a assistência para o Didira aqui no cruzamento, coloca na cabeça do João Cabral. E o Asa sabe suportar aquilo que o Sergipe faz no jogo, porque o Sergipe, pressionado pela torcida, uma pressão enorme em cima do Martelotti, o que se esperava era que o Sergipe fosse para cima. E o Rodrigo Fonseca sabia disso naquela oportunidade. O Asa soube sim esperar um momento de falha, da saída de bola da equipe do Sergipe, uma falha ali do goleiro Igor Leonardo, que fez boas defesas no jogo, assim como o Bruno Pianistola, e entrou a estrela do Anderson Feijão, que tinha assumido um papel muito parecido com aquilo que nós vimos com a época do Celso Teixeira, quando o Anderson Feijão viveu os melhores momentos. Não é o Celso Teixeira do ano passado, mas estou falando do Celso Teixeira de 2020 e 2022. Depois saiu para o Brasiliense, mas o Celso Teixeira de 2022, atuando ali entre os zagueiros adversários, não como um atacante de ofício, mas como um jogador de mobilidade que assumia o papel ali como se fosse uma espécie de ponta de lança para fazer o terceiro gol, o gol aos 45 minutos, que deu essa vitória para a equipe do Asa. Um gol muito importante, sim, da equipe do Asa, uma vitória importantíssima também, que mostra que o Asa, com todas as mudanças promovidas, não perdeu qualidade, pelo contrário, competiu e soube vencer, jogando um futebol muito inteligente a equipe do Sergipe. O André trouxe no destaque dele uma situação que eu concordo em gênero e número grau. Nós não podemos chegar aqui e dizer que a vitória foi uma apresentação perfeita. Exigir perfeição no início da Série D, eu diria que acaba sendo para nós uma busca impossível, porque a perfeição, quando se fala de futebol, ela não existe. Mas eu poderia dizer aqui o seguinte, entendendo perfeitamente, tá? Não estou aqui dizendo que essa situação, isso vai de encontro com a ideia do nosso comentarista André Alves. Ele está certo quando diz isso, porque a vitória ela mascara muitos erros, muitos defeitos. E o Asa não teve uma participação perfeita no jogo. Tanto é que a equipe do Sergipe conseguiu tirar proveito de situações em que o Asa viveu o pior momento dele, talvez seja aquele no primeiro tempo, quando sofreu os 2 gols. Então o Asa não fez uma apresentação perfeita. Disse isso no comentário pós-jogo. O Rodrigo Fonseca vai tirar essa semana para poder corrigir erros que o Asa cometeu, e tenho certeza disso. Mas que foi uma vitória no final das contas, em cima de uma mudança de comportamento, de postura, que nós já apontávamos que o Asa precisaria ter, qualidade coletiva, elenco e não time. Isso para mim ficou claro no último sábado lá em Aracaju. Uma vitória, sim, muito importante para o Asa e que mostra que o acréscimo de qualidade do elenco em caixa alta e não time, foi fundamental para que a equipe pudesse conquistar esses primeiros 3 pontos na competição. É verdade. O Viderlan já falou tudo com relação ao jogo, mas é importante que a gente possa acrescentar aquela história lá atrás, quando a gente começou.
melhor começar em casa ou começar fora e terminar em casa? Para o Asa, foi carimbado que foi melhor começar fora, porque ele começou jogando em Aracaju e venceu o jogo. Eu estava com a impressão que o time do Asa chegaria na estreia para vencer, pela motivação. Eu nunca vi o Sergipe ser melhor do que o Asa nessa preparação para a disputa da Série D. Muito pelo contrário. Eu estava vendo um Asa com um grupo de jogadores, com elenco, como gosta de falar o Viderlan, onde o técnico poderia ter as opções para substituir na hora de uma necessidade maior, como teve na partida de ontem e terminou, na partida de sábado e terminou substituindo. Eu tive a felicidade de assistir o jogo pelo NN Play, achei o jogo muito corrido, um jogo muito buscado pelo Asa, com o objetivo da vitória, que terminou alcançando essa vitória. E 3-2 dá uma motivação maior, por conta de que quanto mais gol você toma numa partida, é mais fácil de você ajustar o time. E se você toma também, como tomou 2 gols, o técnico pode até começar a pensar no que é que aconteceu para que o time pudesse ter tomado 2 gols. Mas a reação ofensiva foi tão importante que a vitória por 3-2 dá tranquilidade, até porque o próximo jogo é em casa. E o Asa hoje é o líder, primeira rodada é o líder, porque foi o único que venceu. E todo mundo empatou e quem perdeu foi o time do Sergipe. Então, continuar essa trajetória. E se a partir daí continuar vencendo, vai sempre ser o líder do seu grupo nessa Série D. Nessa reformulação da equipe do Asa, que a torcida inclusive esperava, a gente citava que o Asa no Campeonato Alagoano tinha um 11 muito forte, mas não tinha peça de reposição para manter o que o time titular ele fazia. E me chamou muita atenção nesse jogo do Asa a postura inicial. A gente falava na sexta-feira, inclusive eu falei que esperava o Sergipe tomando a iniciativa, tentando propor o jogo, tentando fazer com que o Asa corresse para trás, mas foi o contrário. Foram 10 minutos do Asa sendo agressivo, tendo domínio territorial, fazia o pé de pressiona com muita eficácia para que o Sergipe não progredisse. E aí vem o gol de pênalti do Didira, numa jogada inclusive dos dois, né, que foi o Kellyton e o Didira. Eles começam a jogada atrás, fazem a bola de circular no meio de campo e tem essa tabela com a ultrapassagem do Kellyton. E aí vem um dos pontos que precisam ser corrigidos, ajustados pela equipe do Asa: comportamento. Controle de ação dentro do jogo. Não que o Asa deixou de jogar, mas quando fez 1-0, baixou um pouco as linhas, começou a dar a bola demais para a equipe do Sergipe e o Sergipe começou a ter essa progressão. E o Martelotti, ele foi muito inteligente quando ele inverteu no meio de campo para ter uma aproximação do Erivelto com o Eric. Inclusive os 2 gols basicamente, e a jogada que inverteu da falta aconteceram com esses 2 jogadores, numa baixa de postura, de intensidade e agressividade da equipe do Asa. E aí, após esse 2-1 do Sergipe, deu para perceber que é natural que o Asa sentiu a virada no jogo, porque foi uma virada muito rápida, só que aí depois começou a controlar, começou a ficar mais tranquilo no jogo, teve alguns ajustes posicionais e precisa ter um ajuste posicional do lado esquerdo. Eu estava acompanhando obviamente também pelo NN Play, o Cardial citou pelo menos 3 vezes, o lado esquerdo defensivo do Asa não está com ajuste de um encaixe de marcação. Pelo menos 2 ou 3 jogadas antes do gol foram dessa maneira. E aí vem essa bola longa que o zagueiro do Sergipe consegue nas costas do Gabriel, mas é como o Viderlan disse, quando a gente fala o lado esquerdo, não é individualizando uma falha que foi coletiva. Não foi um erro do Gabriel, foi um erro de ajuste, de uma cobertura, de um encaixe do Ítalo Rogério, do Wesley, que basicamente consegue fazer também essa dobra do lado esquerdo. Então, são ajustes naturais e que para mim são oscilações naturais também de um time que foi reformulado, tem uma base, mas entrou um jogador diferente. É aquilo que eu falo. A estrutura ela pode ser mantida, a dinâmica ela se modifica, porque é um jogador que tem uma característica diferente, mas aí, como o Jorge também falou, quando acontecem esses erros dentro de cada vitória, para o técnico, para o Rodrigo Fonseca, se torna menos difícil ele ajustar durante a semana, porque ele viu acontecer de forma mais explícita.
E o ponto, para mim, maior e positivo do jogo foi justamente, primeiro, a leitura de jogo que teve o Rodrigo Fonseca ao tirar o Colina, mesmo estando bem, inclusive, para colocar um atacante para gerar amplitude. Foi onde o Sergipe teve muita dificuldade para encaixar a marcação, porque teve o Grafite aberto do lado esquerdo, sendo destro, ou seja, o pé invertido, como a gente chama, o Kellyton mais espetado pelo lado direito, a aproximação do Didira e a entrada do Bruno Menezes, que foi uma necessidade, né? Ele entrou no lugar do Wesley, mas foi um jogador muito importante. O Clevante citou isso, ó, você viu quem tomou a bola do gol? O Bruno, porque o Bruno é aquele cara que parece lentão, só que ele vai pelos atalhos do campo, ele vai tirando espaço. Ele vai adiantando, ele sabe cortar espaço, não corre errado e fez o pé de pressiona para o gol. Então, para mim, o mais positivo foi principalmente a leitura de jogo do Rodrigo, em entender que o Sergipe marca muito bem compactado e alargando o campo. Ele abriu a defesa do Sergipe e principalmente as mudanças e opções das alternativas que foram criadas de quem veio do banco para mudar o cenário do jogo, e aí o Asa consegue virar o jogo. Mas tem alguns pontos sim para ser ajustados, mas essa vitória tem que ser exaltada principalmente pela força que o Asa teve. Não é todo o time, não é todo o elenco que consegue virar um jogo depois de ter tomado uma virada. O Asa conseguiu, e aí é só ajustar e fazer algumas correções para esse jogo contra o Petrolina, que vem essa obrigação de vencer em casa no Brasileirão da Série D. Tony. Agora, o lance do gol do João Cabral, mas em uma outra oportunidade, o Grafite já tinha tido a oportunidade de fazer esse cruzamento, ir para ali fazer esse cruzamento na cabeçada do João Cabral, e o goleiro acabou fazendo a defesa. No segundo gol do Asa, ele teve uma participação importante, porque ele recebe a bola do Didira quando o Bruno Menezes ganha da defesa do Sergipe, toca a bola com o Didira toca a bola para ele vai até o fundo, levanta a cabeça e vê o João Cabral entrando e manda a bola na cabeça do João Cabral, e ele marca o segundo gol do time do Asa ali para empatar o jogo, e a partir daí também consegue. Veja só, ele toca a bola, o Bruno pro Didira, o Didira toca para ele, ó. Quando ele recebe a bola, ele levanta a cabeça e já manda em cima. João Cabral, o grandão, vai lá, cabeceia e faz o gol. Eu, no contexto da partida, gostei do que vi da apresentação do time do Asa. Claro que tem, como disse aqui o André e todos vocês já falaram aqui, existem algumas situações que precisam ser corrigidas, sim, mas assim, sabe? Entre erros e acertos, eu vi que o Asa mais acertou do que errou. E o interessante, dos 2 gols que o Asa marcou para o empate e para a virada por 3-2, esses 2 gols saíram também dos pés de jogadores que entraram no segundo tempo, que foram peças fundamentais, como o caso do Grafite, o caso do Anderson Feijão, do Bruno Menezes. Então, jogadores que, tiveram, não é, a mão do técnico Rodrigo Fonseca nas alterações, e que o time não perdeu qualidade, pelo contrário, ganhou qualidade a partir daí. Então, essa vitória do Asa diante do Sergipe, eu entendo que traz para o Asa uma responsabilidade maior para o jogo em casa contra a equipe do Petrolina, não é? Para que o Asa possa fazer um bom jogo aqui também e conseguir mais um resultado positivo. É apenas o começo de uma caminhada que o Asa está fazendo agora, tentando voltar à Série C do Campeonato Brasileiro. E tomara que os deuses do futebol abençoem para que o Asa consiga sair dessa miserável Série D do Campeonato Brasileiro. É verdade.